Fala Macagues, mais uma vez trago aqui um episódio extraordinário, uma conversa disruptiva de uma pessoa também extraordinária, com um currículo invejável, jovem, com uma formação consolidada na área de finanças, mas que vai me ajudar a trilhar o resumo daquilo que é a sua vida, a sua trajetória, para atingir aquilo que chamamos o patamar mais alto do empreendedorismo. Quando falamos do empreendedorismo, é a criação de negócios que agregam valor às sociedades, trabalhando no seu próprio propósito. É uma pessoa que vim conhecer aqui em Angola, ainda continuo a estar aqui em Angola, obviamente, em Luanda, estando aqui a convite da Mirantes, parceiros meus, conheci-o e achei que devia partilhar convosco o Macag. Estou aqui com João Sionguel. Vocês sabem quem é João Sionguel? Fica aqui no episódio, acompanha e que vai saber coisas muito interessantes desta figura. Muito obrigado, João. Muito obrigado por ter-te conhecido, estarmos aqui juntos. Não, eu que agradeço pelo convite e é uma honra para mim estar aqui no podcast e abordar, partilhar um pouco daquilo que é a minha trajetória e desde já na expectativa de que essa visita a Luanda tem sido gratificante e temos conseguido mais ou menos garantir ou transmitir uma certa hospitalidade, né? Desde já, mais uma vez, obrigado e é com muito prazer estar aqui. João, eu que agradeço. Vamos falar sobre a minha visita a Luanda, vou partilhar os meus sentimentos e a conclusão que eu tirei durante esses 3 dias que estou aqui em Luanda. Vou começar por dizer que João é um jovem casado, pai de uma filha. Ele, neste momento, é o presidente do Conselho de Administração da Loei Brokers, uma corretora de valores mobiliários. Ele também foi chefe de departamento de privatizações e reestruturação no Ministério das Finanças. Trabalhou na Budiva, que é a Bolsa de Dívidas e Valores de Angola. É formado em licenciatura em Economia de Finanças e Negócios pela Universidade de Oxford. É mestrado em Finanças e Gestão de Riscos Financeiros pela Universidade de Bath, também no Reino Unido. Se eu for a ler o currículo, tenho a certeza que o podcast termina só a ler o currículo dele. Tem uma carreira invejável, com uma idade que julgamos intermédia naquilo que é a esperança de vida dos africanos e de nós aqui, angolanos e moçambicanos. Por isso, João é pai, é casado. O que significa a família? Quem é essa família que lhe fez viajar por um mundo novo de pessoas adultas? É interessante porque ao longo da trajetória do indivíduo sempre tem sempre a perspectiva do conceito de família, olhando sempre naquilo que é o nosso primeiro ciclo. O nosso primeiro ciclo, nesse caso, a nossa família, em caso dos pais. Mas esse conceito vai se afinando cada vez mais, principalmente quando o indivíduo, de um certo modo, casa, né? E depois com a chegada nesse caso, no meu caso, de uma filha, né? Em que nós começamos a solidificar efetivamente o que é o conceito de amor e sacrifício por outrem, né? Eu acho que é o que eu tendencialmente, claramente ainda estamos numa fase muito, muito inicial, naquilo que é só recentemente casado, filha tem 1 ano, então nós estamos aprendendo cada vez mais. Mas o que tem sido gratificante é o conceito de sacrifício é satisfatório. Qual é o entendimento que o João tem sobre sacrifício? É a nossa entrega total por outras pessoas? É isso? Mais do que a entrega, né? No caso em particular, né? Como disse, é um conceito que claramente o indivíduo vai desenvolvendo ao longo do período. Mas é a entrega na expectativa de uma recompensa, né? Podemos assim dizer. Então não há um trade-off, usando a vossa linguagem. Exatamente. Não tem uma expectativa de retorno, né? É amor incondicional, é amar tanto a esposa ou então a criança. Claramente tem sempre uma expectativa de ter um retorno, mas naquele momento é satisfatório. Isso é muito profundo. Então, a ideia de sacrifício, mesmo quando nós estamos a amar também, de certo modo, estamos a sacrificar-nos, né? Na maioria das vezes, em dar tudo de nós para aquela outra pessoa.
Isso é Então, muito importante. Está diante de um cenário em que nós estamos a entregar-nos na perspectiva de que no futuro a pessoa faça o mesmo, ou então naquele presente a pessoa faça o mesmo, mas pode estar no caso que nós estamos a entregar simplesmente porque é bom, faz-nos bem. E estar e ver sorriso na outra pessoa faz-nos bem. Estamos a fazer por nós, estamos a fazer por outro, a questão surge, né? Mas estar aqui, entregar-nos 24/7 por aquele conjunto ou indivíduos que tens ao teu lado, eu acho que não se compara, não se compara, é gratificante. E Eu nada tenho mais do dito- que aquela vontade de forma contínua, né? Ir entregando e garantindo que Está no flow, exatamente. E é natural. é natural. Eu tenho dito que sempre nós nos olhamos na perspectiva de que a minha existência só faz sentido quando existem outras pessoas. Eu só existo porque os outros existem. Exato. É por essa razão que fazemos aquilo que espelhamos que nós somos naquilo que queremos que as outras pessoas também sejam. E vivemos isso. João, pode partilhar aqui com os macaques, principalmente os moçambicanos, acho que os angolanos também vão acompanhar. Já que estou aqui em Angola, já tenho muitos macaques aqui em Angola. Pode partilhar de onde é que o João nasceu, os teus pais, a tua família, porque acabei de ler aqui um currículo que não é normal para jovens africanos. Estar a estudar em universidades da primeira linha da Europa e a trabalhar em instituições que posso chamar que são a razão de futuro de qualquer nação. Isso é um privilégio enorme. Então quero perceber de onde é que vem o João para ter acesso a este privilégio que só poucos é que têm. Pois, é curioso. A minha história, até bem pouco tempo, eu transmitia no sentido de que eu estar aqui não era suposto. Mas depois fui redefinindo e pensando por que é que não era suposto, por que é que podia ser outra pessoa, não eu. Mas é muito fruto que eu sou de uma província muito a sul de Angola, nesse caso Namibe, famoso deserto de Namibe. E nós estamos diante de um contexto em que grande parte das oportunidades continuam, mas com o tempo já vai reduzindo. Mas por muito tempo as oportunidades estão muito centradas em Luanda. Namíbia, Luanda, podemos dizer que é pouco mais de 1.000 ou 1.500 quilómetros, né? Assim, se a memória não atrassoa. Então, como podemos ver, as oportunidades normalmente estão sempre centradas na capital. Com base no tempo, já estamos a notar uma certa descentralização. Então, sou de uma província em que a trajetória do indivíduo é, de um certo modo, previsível. Primeiro ciclo, segundo ciclo, a universidade, a economia, e depois o destino. E fez o ensino. Exatamente. Todo o ensino médio. Exatamente. Todo o ensino médio no Namibe. E por isso é que eu digo que não era suposto, mas porquê é que não era suposto? Porque olhando para trás, e agora já com maior exposição, interagindo com indivíduos que de um certo modo também vão transmitindo a sua história, eu começo a entender que eu trabalhei e fiquei preparado para as oportunidades. Por quê, Daniel? No meu último ano no ensino médio, na altura, eu percebi-me de uma bolsa de estudo por parte da maior empresa do país, Sonangol. E a informação na minha zona chegou uma semana antes da data final da entrega dos documentos. Para o concurso, para a bolsa. Quando aquele concurso já estava no ar há algum tempo. Nós apercebemos já na reta final. E sem ter a confirmação, porque ainda tinha a necessidade de confirmar se efetivamente era verdade ou não, nós ali, a limitação a nível de informação, então tinha que ligar em parentes aqui em Luanda para confirmar, emitir todo e qualquer documento. Então logo recebi a confirmação, vim para Luanda, inscrevi e na perspectiva de mais vale tentar do que nada. Em que ano é que foi? Nós estamos a falar de 2012. Quantos anos tinha nessa altura? Nessa altura eu estava a terminar o 2011, 2012. Estava a terminar o ensino médio, nesse caso o 12º ano, curso de contabilidade. Estava nos meus 17, 18 anos.
Então, muito mais do que esperar, pá, avancei logo na conversa com os familiares, pá, eu vou participar nesse concurso. Porque o não é certo, como se diz, né? O não é certo. Nós estamos à procura de um sim. Exatamente. E participei no concurso e, curiosamente, numa fase em que eu estava a terminar a fase de defesa, porque eu terminei o curso de contabilidade, logo tínhamos uma defesa no fim do ano. E naquele período, é o mesmo período em que eu estava a fazer na MIB Luanda e preparar-me para a defesa do fim do ano, fim do curso. High stake. E os teus pais ajudaram na altura? Ajudaram muito, porque os pais sempre transmitiram a ideia de nós estamos aqui para ajudar, mas no final do dia és tu quem vai decidir o teu destino. Muito pais modernos, sim senhora. Não vamos impor Darem nada. liberdade ao Exatamente. filho para escolher, não há imposição. Exato. E é isso que eu tenho procurado de um certo modo também implementar. O meu trabalho, ou eles transmitiram que o trabalho deles é garantir a plataforma certa que é para o indivíduo decidir. Se revelar. E seguir, exatamente, revelar aquilo que são os teus dons, as tuas qualidades e, com base nisso, definir aquilo que é a sua trajetória futura. Porque nosso apoio vai ser limitado, isso é um facto. Mas tu tens que ser capaz de pegar aquilo que nós construímos, que nós transmitimos e seguir. E então, com o apoio deles, principalmente, por exemplo, naquela fase, eles poderiam ter uma abordagem de que não, tu não viajas. Foca-te aqui em terminar o ensino médio, que é algo garantido, porque eu tive bons desempenhos a nível académico, mas ainda assim eles muito rígidos também a nível da trajetória, principalmente da educação, do terminar o ano. Então eles podiam simplesmente ter uma abordagem de que não, tu não viajas, como é que tu vais sempre para Luanda e a escola? Pôr em questão a conclusão do... Mas não, é encontrar, conversaram e perguntaram, é isso? Sim. Então consegues? Consigo. Deram-me a oportunidade, inscrevi-me. Teve os testes psicotécnicos e culminou também com a conclusão do curso. Graças a Deus tive um bom desempenho na defesa do fim do ano, um dos melhores do curso. E então vim para Luanda, instalei-me na esperança então de dar continuidade exatamente. Da bolsa. E no fim recebi a notícia de que passei nos testes psicotécnicos, para dividir em fases, testes psicotécnicos, depois testes de conhecimento, Daniel. Depois do teste psicotécnico eu tive que voltar. Eu fiz o teste psicotécnico em novembro, se não tenho erro, e a defesa era por volta dos dias 19 de novembro, início de dezembro. Os testes psicotécnicos eram 3 dias depois, mais ou menos. Não recebi a confirmação de que, olha, João, passaste para o teste de conhecimento, mas tens que estar em Luanda porque o teste é domingo. E eu recebi a informação numa quinta-feira, no Namib. Para voltar em domingo? Para voltar e fazer o teste. O sistema de transporte avião ou terrestre? Aí é que está. Eu recebi a informação numa quinta-feira de tarde, então tinha sexta-feira e sábado. Sexta-feira, nós temos essa dificuldade em certas zonas que os voos são periódicos, não são todos os dias. No Namib não tinha voos nas sextas-feiras para Luanda, então tinha que recorrer numa província muito próxima, mas infelizmente já não tinha espaço. Então tive que fazer o trajeto todo do Lubango, ou na Huila, nesse caso, que é uma província próxima do Namib, a Luanda. Pouco mais de 1000 quilómetros. Carro. E aquele trajeto todo foi num sábado. E eu só recebi a informação das disciplinas no dia, nesse caso na quinta-feira. E Daniel, eu fiz um médio de contabilidade. Logo, o 10º ano, 11º, 12º em contabilidade, tu já não vês história, já não vês geografia. E são 2 cadeiras porque eu apliquei para o curso de economia. Já estou a perceber. Ciências sociais. Então, eu, em contato com alguns colegas que estavam a fazer o curso de geografia no ensino médio, um material, e eu passei o caminho todo a estudar. Geografia, história, matemática, a língua portuguesa e inglês. 5 disciplinas em 2 dias, em 48 horas. Epá, a viagem, para teres uma ideia... as estradas também, o nível das estradas. Estamos a falar de igual a Moçambique. De uma viagem a partir das 7, 8 horas, e eu chego em Luanda às 20 horas. É um dia inteiro. O dia inteiro. Transporte. Eu chego em Luanda e eu disse, eu acho que até aqui eu tenho que estar orgulhoso do trajeto. Eu consegui passar quando não era suposto. Estudei o que eu tinha que estudar. Matemática estava confortável, a língua portuguesa estava confortável, porque são cadeiras que eu continuava a ter.
O inglês também estava ligeiramente confortável. Geografia e história, disse, pá, eu acho que o senhor está comigo, está a ver o esforço, né? Então eu só tenho que estar orgulhoso de mim. Domingo, 9 horas, teste psicotécnicos. Era um grupo enorme e eu completamente outsider, não conhecia absolutamente ninguém, sozinho, tímido. Nem tinha Eu era referências da franguito ainda. capital. Não, eu ainda era muito franguito. E a minha vida toda foi na Namíbia. Numa cidade cosmopolita. Dizem que Luanda engole a pessoa. Exato, sim. E eu aprendi muito estando aqui. Fiz o teste, as 5 disciplinas, eu terminei, eu disse, pá, fiz o meu melhor. Tenho que voltar de cabeça erguida. Está feito. O que era suposto fazer está feito. E vamos seguindo. Terminou o teste, instalei-me já, porque eu já havia concluído todo o percurso académico. E no fim, logo após as quadras festivas, nesse caso o Natal, né, nós recebemos a confirmação de que eu também havia passado no teste. Uau! Fiquei tão feliz. Curiosamente, eu tive um acidente. Acidente de? Um acidente de carro, já em Luanda. Acidente que, é um daqueles episódios de que dificilmente não conseguimos explicar. Mas ainda assim, correu tudo bem, graças a Deus não teve feridos. E eu volto para o Namibe, que é para preparar tudo, os documentos, que é para depois ficar já em Luanda, porque também tem que preparar toda a documentação. Havia necessidade de fazer um teste médico. Essa bolsa era a bolsa para viajar. Para viajar para a Inglaterra. Não havia ainda sido definido. Exatamente, porque havia muitos países. E com base no desempenho é que é indicado o país. Exatamente. E recebi a confirmação. Olha, tens que estar aqui e fazer os testes. Fasting forward. Fiz todo o percurso e fui selecionado que é para ir para o Reino Unido. Conforme pode observar, eu apliquei sem ter a confirmação exata da bolsa. Apliquei, nesse caso, a obtenção dos documentos iniciais que eram necessários. Sim, para acelerar o processo. Então, eu não vou esperar a confirmação para emitir os documentos. Emiti logo e comecei a preparar-me. Por isso é que eu digo, agora estou a redefinir a ideia de por que é que não era suposto, né? Porque eu trabalhei para isso. O João é uma pessoa de fé. Muita. Mas porque também para muito... acreditar, para trazer essas convicções todas, tem que ser uma pessoa de fé que entregou tudo que devia entregar. A partir daí estou em paz comigo mesmo e tenho fé. Se eu fizer tudo dentro dos princípios e daquilo que é determinado de ser, alguém vai prover. Alguém vai prover. Estarei bem comigo próprio, porque eu sei que dei o melhor, limitando sempre arrependimentos, né? Mas no sentido de que não existe arrependimentos, sempre na perspectiva de aprendizado. E também muito fruto da família, os pais católicos. O ensino de base fiz em igreja, foi todo em colégios católicos, então tenho essa base, né? Então, depois desse processo todo, por Reino Unido. Essa é uma segunda fase que vamos abordar. Eu trouxe aqui esta primeira parte de partilhar com os macacos aqui a história de João, simplesmente para resumir em algumas frases aqui. As nossas origens não determinam o nosso futuro. Seja onde é a origem que a pessoa teve, se é no mato, se é na cidade, se é numa família próspera, se é numa família própria. A origem nunca determina o nosso destino e a nossa trajetória. E aqui temos um exemplo, por isso é que eu pedi para o João partilhar um pouco da história, para mostrar uma pessoa que vive, para quem não conhece as cidades africanas e as províncias africanas, quem vive a 1000 quilómetros de uma capital, como em Moçambique acontece, é um martírio viajar, é um sofrimento viajar. Mas para uma pessoa convicta, com fé, com determinação, que é a preparação quando se encontra com a oportunidade, aquilo que muita gente chama sorte, sai o que saiu com João.
foi aprovado e rumou para uma nova realidade, saindo do fim, longe da capital, de uma província longínqua da capital, sai para uma cidade cosmopolítica europeia, para novos desafios. Por isso, Macagi registrem isso. A preparação, a fé e a determinação só depende de nós, porque sempre alguma porta vai se abrir. E quem estiver preparado vai embarcar num comboio que só para uma vez em Namíbia. Para uma vez. A segunda vez já não para. E a trajetória da vida mudou. Esta primeira fase, João, era fundamental. Há muitos jovens africanos, moçambicanos, principalmente, não sei aqui em Angola, que esperam que o mundo vai os levar para algum sítio. Eu costumo dizer que a chuva cai para toda a gente. Exato. E depende de cada um de nós fazer alguma coisa com a água da chuva. Há quem faz barro, há quem coleta água para o tempo de seca, pois não reclama. O sol e a chuva caem para toda a gente. As nossas opções é que são determinantes. Exatamente. Mas há uma história muito interessante. O João sai de uma província inimaginável, com recursos precários, com tudo isso, e não vem viver em Luanda, pelo menos para se ambientar. Vai diretamente para o oposto da realidade do desenvolvimento. Exato. Esse choque, essa realidade onde tem temperaturas totalmente adversas, culturas adversas, pode partilhar aqui com os Macagi? Foi realmente um choque. Foi um choque, mas tentei minimizar o máximo na perspectiva de eu tenho um objetivo a cumprir. Exatamente. Tenho um objetivo. Namíbia, saio de Luanda diretamente, então tudo muito rápido. Então tive que dizer a mim mesmo que é desafiante. O meu inglês não era já um inglês que garantia uma comunicação efetiva, né? Uma conversa efetiva. Então, o desafio da língua também. Mas eu mentalizei que é necessário. É necessário ter o choque. É necessário passar por um período de aprendizagem e dificuldades a nível de De comunicação. onde é que vinha essa maturidade? Porque isso mostra alguma maturidade. É na preparação dos pais, da família, da escola, da igreja. Porque isso é maturidade. Sim. Encontrar ambientes adversos e nós estarmos em paz. Se eu estou aqui é porque tinha que estar aqui e eu vou enfrentar. Tem que enfrentar. No De onde é sentido que vem essa maturidade? Não, muito família, mas também um pouco, posso assim dizer, não tanto da personalidade, mas é uma atitude que de um certo modo, agora vou fazer aqui um exercício de tentar mais ou menos identificar, mas é algo que eu já tinha comigo há algum tempo. Não na perspectiva de que é necessário sofrer, não tanto, não, mas é que de acordo com o nosso percurso é suposto enfrentarmos alguma certa dificuldade. Então temos opções de ficarmos abatidos, recuarmos, ou então pegar naquelas dificuldades, aprender e seguir em frente. Redefinir a estratégia e seguir em frente. Desde muito, muito, muito cedo, eu vou sempre dando nota disso, porque eu sempre tive convicto daquilo que eu quero ser. O que é que eu tenho que fazer que é para chegar? Onde quer chegar. Exatamente. E desde muito cedo já sabia que não, já tinha noção, podemos assim dizer, que não seria fácil. Não seria fácil. Porque conforme já falámos no início, estava dentro de um ambiente, de um contexto que muito previsível. Não tinha muitas oportunidades. Não tinha muitas opções. Que viesse exatamente. É ouro. Não tinha muitas opções. Por exemplo, não tinha. Provavelmente estarias no caixa, numa agência bancária, mas muito dificilmente estarias numa sede de uma instituição financeira a trabalhar. Dificilmente. Porque tem agências ali, se calhar o destino seria numa agência, num caixa, Sim, terminar. Vamos lá enquadrar. O João disse-me que vem de uma família crente e cresceu num contexto de espiritualidade forte. Podemos fazer a analogia. Sim.
Porque costuma-se dizer que quando te metem numa cova é porque vem um ismaelita para te tirar para o Egito. Quer dizer, há muitas histórias dessa. E exato. nós sabemos que quando somos postos a grandes desafios é porque Deus nos prepara para outros voos também. E uma pessoa com fé pode não ter isso de uma forma explícita, mas tem de uma forma implícita. Implícita, Que exato. este desafio é uma preparação que eu vou chegar onde. Exato, sim. E isso é fundamental para as nossas convicções. Exatamente. Depois, e conforme referi, né? Tem os pais muito religiosos, cristãos, e sempre transmitiram essa ideia de que o que está a se passar agora não é o fim, né? Tem sempre algo melhor. Né? Vem aí. Exatamente. O que nós temos que fazer é trabalhar. Trabalhar, estar convicto daquilo que nós queremos, entender a estratégia necessária que é para alcançar que o indivíduo quer. E eles transmitiram sempre ser verdadeiro contigo mesmo. E por essas razões é que eu fui desenvolvendo essa atitude. Essa atitude em volta principalmente a nível dos desafios. Né? É procurar sempre o lado positivo. Então, chega à Inglaterra, entra na educação. Quais foram, se tentar resumir o que foi essa trajetória de formação? Foi uma formação em áreas necessárias, posso chamar, são áreas perenes, porque a vida sempre existe essas faculdades dessas pessoas. Exato. Como é que foi o enquadramento e como é que foi a trajetória educacional na Inglaterra? Exato. Foi ligeiramente desafiante numa perspectiva de que o sistema, começando com o sistema, o sistema de ensino e a forma de transmitir o conhecimento difere muitas vezes do método que nós, em Angola ou também do lusófonos com anglófonos. É isso, podemos assim categorizar. O método de ensino lusófono, e comparando com o anglo-saxônico, tem sempre alguma diferença. No sentido de que a informação está disponível. It's up to you. O anglo-saxônico, a informação está disponível. O ensino é para facilitar o indivíduo. Cabe a ti escolher então, o que quer fazer. As opções são infinitas. E com base nisso, sempre gostei de economia. Principalmente eu desenvolvi uma podemos assim dizer, paixão. E é curioso, porque recentemente eu vi que nós acabamos às vezes não trabalhando naquilo que é a nossa paixão, né? E agora não faço muito trabalho pois embora que a área de finanças está sempre ligado, mas não sou um consultor econômico, podemos assim dizer, né? Mas eu sempre desenvolvi uma paixão por economia. Daí que optei em fazer a licenciatura em economia. Mas por que economia? Eu gosto mesmo de jogar nas probabilidades, porque costuma-se dizer que um economista, o único que acerta fica para o Prêmio Nobel. As probabilidades de projeções, taxa de inflação, indicadores macroeconómicos, depois chega no fim. Não, é porque houve uma variável Y que fez mudar a trajetória e quem por conseguinte acertar é Prêmio Nobel da Economia. Exato. E tantos economistas. Eu acho que essa paixão é muito pela questões, por exemplo, a macroeconomia, políticas econômicas e o senso de influenciar a mudança na sociedade através de políticas, metodologias. Então foi nesse sentido, né? É muito movido por de que forma que eu posso contribuir para a sociedade. E eu entendi que através, por exemplo, estudando economia, ajudando na criação e implementação de políticas macroeconômicas, induzindo decisões e comportamentos, pode ajudar. Né? E também sabemos que o poder, ou melhor, a influência, né, a nível da definição de políticas macroeconômicas, principalmente a macroeconomia, foi algo que foi deslumbrante. E então queria seguir, eu tinha sonho de efetivamente trabalhar ajudar a redefinir ou redesenhar política macroeconômica, também muito fruto do contexto, né, de onde eu venho. É tentar mudar onde eu venho, também garantindo mais oportunidade para muitos. Que boas políticas induzem a inclusão
E, consequentemente, a participação de qualquer cidadão, porque pode haver inclusão sem participação. Pois. Então, entrou nesse intuito de que vou contribuir para que tenhamos um país melhor. Exatamente, nessa perspectiva. E foi assim que optei fazer a economia, mas no Reino Unido tem uma possibilidade de que, mais do que simplesmente economia puramente, o indivíduo ter a possibilidade de fazer Escolher uma escolher especialização. mais especializações. Então, eu escolhi economia e finanças e negócios internacionais, international trade. Porque é algo que eu também tinha muito interesse, principalmente política geopolitics, podemos assim dizer, como que influenciam no bem-estar da população e de que forma é que estamos a ver agora muitas questões mundiais, de que forma é que influenciam as economias emergentes e de que forma é que nós podemos também beneficiar dessa relação com os demais países. Então, Mas pensava numa perspectiva global ou pensava de que forma eu, angolano, posso induzir nas políticas de como é que será o papel ou o jogo que a Angola poderia fazer na economia global? Nessa perspectiva, primeiro, a base era sempre de que forma é que internamente podemos garantir um equilíbrio, ou melhor, equidade no bem-estar. Descentralizar, principalmente. E depois, claramente, é o posicionamento de nós como país no contexto africano e no contexto mundial. Então, esse foi um drive. Né, Pronto, não vamos assim entrar fundo a isso, porque ainda posso fazer mais provocações, tendo em conta que, às vezes, os ativos que temos para falarmos para o mundo podem ser ativos únicos. Pois. Não terem variação. Mas pronto, voltemos. Fez a economia, mas fosse se especializar. E negócios internacionais, mas ao longo do percurso, tendo uma veia, uma inclinação por finanças, principalmente o papel do mercado de capitais. Por que mercado de capitais? Angola, nessa altura, tinha... Nessa altura, nós, em 2014, é que surgiu a Bolsa de Dívida e Valores. Isso influenciou para a tua decisão? Influenciou muito, mas naquela altura foi mais numa perspectiva de que no futuro haverá. Ah, tá bem. No futuro é algo que... entendendo o papel do mercado de capitais, principalmente nas economias mais desenvolvidas, olhando no Reino Unido, olhando nos Estados Unidos e olhando principalmente também em alguns países europeus, pois embora que a banca tradicional ainda é muito predominante em certos países na Europa, mas olhando no papel do mercado de capitais, a democratização, ou melhor, a canalização de poupanças, o fomento de poupança, a rentabilização dessa poupança, a autonomia, a independência que pode proporcionar no indivíduo, principalmente quando se diz questões de investimento, literacia financeira, desde muito cedo, calhar a solução passa por aí, né? E não estarmos no sistema financeiro clássico da banca normal, mostrar que a área de poupança e de gestão de investimento é democrático. É democrático. Está fora da banca tradicional. Exatamente. E se calhar, Daniel, agora olhando é mais na perspectiva de se calhar a solução não passa tanto em o governo ajudar ou a política. É nós como indivíduos entendermos que nós conseguimos alcançar o nosso objetivo se termos as ferramentas corretas. E se temos o conhecimento correto. Exatamente. O conhecimento correto. Ser firme ou estar firme daquilo que é o nosso objetivo, o goal, e identificar as ferramentas corretas. Não será que em África, em países como os nossos, o déficit de conhecimento sobre questões financeiras pode contribuir ou contribui significativamente para o aumento da pobreza? Contribui, isso é inevitável. Por exemplo, se olharmos a nível da bancarização, o número de pessoas com contas bancárias. E, por acaso, nós temos não olhando tanto a nível de bancarização, que é claramente um indicador, mas a nível do mercado de capitais, nós temos algo que é conta de custódia. O número de indivíduos com conta de custódia. Muito reduzido. Então, tu tens uma concentração de indivíduos que, de um certo modo, estão a beneficiar de certas oportunidades que o mercado oferece. Que a maior parte da população não se beneficia. Conhece. Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Dizia. Por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento.
por falta de conhecimento. E aí o João achou que, ao estudar nessa área, irá, de uma forma concreta, contribuir para que tenhamos uma Angola diferente. Uma Angola diferente, desenvolvendo, ajudando a desenvolver o sistema com destaque para o mercado de capitais, ou seja, olhar numa perspectiva de os investidores, ou melhor, nós, cidadãos, ter forma de rentabilizar. Primeiro, é o conceito de poupar. Por que poupar? É importante poupar, que é para no sentido de termos mecanismos para mitigar, podemos mitigar riscos futuros, imprevistos, na maioria das vezes. Mas nós, em Angola, acredito que a realidade é tendencialmente semelhante. Nossa marginalidade, a propensidade marginal de consumir Exato. é muito alta. É muito alto. Nós consumimos até Somos rendimentos que não temos. Exatamente. Entendi? Consumimos até rendimento que não temos. Exatamente. Aconteceu, e isso, eu volto muito, eu às vezes uso um pouco os livros, os 66 livros da Bíblia, porque tudo o que nós falamos está lá. Pois. E a história deste senhor, que foi, os irmãos lhe meteram num buraco e depois lhe venderam para a ismaelita, ele trouxe um conceito econômico ao interpretar aquele sonho. Poupou nas vacas gordas e quando chegou às vacas magras, o que aconteceu? Ele até usou para transacionar com outras nações que não tinham, até com os próprios irmãos que vieram comprar nele. Foi. É uma coisa milenária essa questão. E vai então, daí que eu fui redefinindo mais ou menos aquilo que é a meu interesse sempre. E também há decepções. Acredito que possamos dizer, há decepções com a... que por vezes muito facilmente a política sobrepõe-se às políticas económicas. Então daí que fui muito desenvolvendo... Então concluiu os estudos e depois... Concluí os estudos, voltei para Luanda. Porque... Já não voltou para Namíbia, voltou para Luanda. Foi, já como cosmopolita. Voltamos já nas observações iniciais, né? As oportunidades. Volta, em que ano é que volta depois para... Eu regresso em 2018. 2018, regresso a Luanda, já numa perspectiva de instalar. E entra no serviço público já? Ainda não, porque tão logo terminei os estudos, mesmo tendo a bolsa da Sonangol, né, da empresa pública, não havia garantia de ingressar na instituição ou nos serviços públicos. Mas também normal, normalmente é sempre a expectativa é ingressar sempre na empresa, principalmente o ramo petrolífero, mas deram-nos a nota, já desde o início também, companheiros, vocês vão, nosso objetivo é formar, é garantir que tenham obtenham o máximo de conhecimento possível que é para contribuir para o país. Mas o indivíduo fica sempre com aquela esperança de que terminar, vamos sem ingressar. Mas quem estudou economia, estudou a questão do comércio internacional e balançando que para estar no mercado global é preciso ter uma carteira de produtos para... Se volta para a Sonangol, vem fortificar aquilo que achava que não era o melhor caminho, tinha que se diversificar ou entrar em outras áreas, agricultura. Ou exatamente, mas nós às vezes somos confrontados com a realidade. Com a realidade e a ilusão da estabilidade, né, e a segurança. Quando digo a ilusão é no sentido de também é muito bonito. A zona de conforto. Vou ter emprego, vou ganhar bem e vou fazer a família. E pronto. E isso bloqueia. E muitos. Nós jovens, tendencialmente, somos facilmente atraídos por isso. Procurar estabilidade muito cedo. Mas com o anúncio de que não havia a possibilidade de ingressar diretamente, já desde o início, não diria que é um anúncio, mas é o reforçar daquilo que já havia sido apresentado desde o início. Então, todo aquele grupo teve que ir para o mercado. Então, fazendo uma parte, de um certo modo, também é uma contribuição indireta que a instituição fez, porque nós estamos a falar de um grupo, naquela altura, acho que cerca de 400, é um número significativo de jovens, foram formados de diferentes backgrounds. Eu, na minha, que não era suposto, nunca poderia sonhar de parar na Inglaterra, David. Nunca iria sonhar estar um dia na Inglaterra.
E tal como eu, teve outros, né? Mas teve a oportunidade de ter a educação que teve, depois voltaram então no mercado de trabalho. No meu caso, procurei, fui atrás, e foi aí que, períodos depois, começo já a minha carreira em Angola, numa instituição financeira bancária, na área de direção financeira. Isso foi quando entrou no Milênio? Exatamente. No Milênio, sim. Exatamente. Banco Milênio Angola. Milênio Atlântico, né? Porque foi já depois de ter a fusão. E começo então com a minha carreira em Angola, na direção financeira, em particular na área de international trade, curiosamente. Entender muita carta de crédito, tinha como a Bíblia ICC, né, também trabalhar na questão da escrow accounts, e naquela altura tínhamos o tema dos leilões e alocar leilões para efeitos de carta de crédito. Mas ainda assim, durante aquele período, curiosamente, e algo também que é importante aqui fazer referência, e mesmo quando estava na licenciatura, eu escrevia sobre o mercado. Sobre o mercado Do financeiro? mercado financeiro. Eu escrevia sobre economia no início, mas depois fui economia numa perspectiva mais dos contributos do sistema financeiro na economia, o papel dos bancos, o papel do mercado de capitais. No banco, sem prejuízo das minhas funções diárias, eu escrevia no meu LinkedIn sobre o mercado. Eu fazia um resumo. Mas eram as tuas notas, os teus artigos eram de liberdade total, Não, ou eram liberdade. condicionados também por estar num banco? Não, porque eram informações públicas. Está bem. Eram informações Transversais. públicas. Exatamente, eram informações Transversais. públicas. Daí que não faria não usava nenhuma, diga-se de passagem, usava nenhuma informação confidencial. Eram informações públicas. Por exemplo, temos o site CNBC, né? O CNBC, todas as manhãs, se olharmos, tem um market, ele faz o resumo sobre o mercado. Então, aquela informação estava em inglês, eu transformava em português. Para facilitar o acesso exatamente. da maior parte das pessoas. Exatamente. Então, fazer informação sobre o mercado americano, europeu, e também as informações sobre o nosso mercado. Fazia aí um resumo. No certo modo, era um resumo sobre informações que já estava disponível. E estava no LinkedIn. Nas minhas horas livres, principalmente na hora do almoço, almoçava e fazia porque eu entendia que é uma paixão, não vou tratar do que tenho que tratar, mas nas horas livres tentar fazer aí alguma sempre com autorização. Importa-se dizer, quando eu decidi dar continuidade, claramente tive o ok da chefia, que é para garantir que não estava a ferir nenhum acordo de confidencialidade ou ferir qualquer acordo que foi. Questão de ética exatamente, também. ética profissional, né? Acho que era importante também dar a conhecer. E eu continuei a fazer aquele trabalho, resumo, e o pessoal gostou muito, ia sempre reagindo, interagindo, e eu tive uma particularidade, é que eu fazia sempre em português. Porque Chegava muita gente. Muita gente a comentar, a reagir. Porque eu dizia que se eu fazer em inglês, pois embora eu tivesse fazer em inglês, o João não é um source, né? Em inglês tem N, eu posso ir no Reuters, ler a informação sobre o mercado. Posso ir na Bloomberg, né? Ler informações ou resumo sobre o mercado. Também não estaria a desempenhar bem o seu papel, porque se tinha o papel de induzir transformação de pessoas do país onde viu nascer, a comunicação existe quando há um emissor e um receptor que descodificam que descodificam a mensagem. E o português era o único instrumento de chegar a mais gente. Exatamente, né? Porque o objetivo era garantir que a informação sobre, né, os mercados estava era possível ter essas informações, e que as pessoas podiam efetivamente entender, sem prejuízo de, a posteriori, ter sempre os sources. Quem entende em inglês pode sempre ir nos canais oficiais, procurar validar a informação, mas quem não tinha o domínio da língua inglesa, então tinha uma forma de também entender o mercado. Isso é muito bom. A educação é a base para tudo. Pois. E o João, quanto tempo fica no Milênio para entrar no... E em função então desse trabalho, foi aí que eu recebi o contacto da Bolsa de Dívida e Valores.
é para fazer parte da equipa na área de desenvolvimento de mercado. Porque eu fazia sempre numa perspectiva muito de análise, numa perspectiva de não limitava-me simplesmente a fazer uma reprodução da informação, mas fazia sempre questões de análise, né? E então foi aí que eu recebo o convite, sensivelmente pouco mais de 10, cerca de 10 meses no banco. Eu tive a oportunidade de aprender muito, foi muito rápido, fiz parte de uma equipa Talvez, excepcional. talvez aqui mencionar para os macacos uma mensagem importante. Nós podemos ser melhor em muita coisa, mas o que nós temos de melhor quando não é exposto não vale nada. E às vezes uma pessoa pior que nós, quando expõe, vale mais do que uma pessoa melhor quando não se expõe. Por isso aqui está um exemplo de uma pessoa melhor que se expôs desinteressadamente, apenas para contribuir para que os seus concidadãos tenham acesso à informação global numa área que não é popular. E às vezes é para um nicho. E essa contribuição, o que é que fez? Abrem-se as portas e ampliam-se referências. E sai do milénio, vai para a Bodiva, A Bolsa de Dívida e Valores, a Bolsa Bodiva, de Dívida e Valores de Angola. Angola. Apenas porque expôs ao mercado de uma forma desinteressada, partilhando conhecimento. Por isso, Macag, está aqui uma lição. Partilhe o teu conhecimento. Seja pouco, muito, ou seja lá o que tiver, partilhe. Porque a visibilidade e a partilha amplia as referências, mas também amplia as oportunidades. Então, sai para a Bolsa. Vou para a Bolsa, praticamente é continuidade do trabalho que eu já fazia que eu já publicava, né? Principalmente no LinkedIn. Eu fazia muito trabalho no LinkedIn, artigos. E na Bodiva tive a oportunidade, porque estávamos a falar de cerca de 2019, e o mercado tinha pouco mais de 4, 5 anos naquela altura. Grande predominância era títulos do Tesouro, mas era ainda muito novo. Muito precário. Nem as empresas tinham muita noção do que é que o mercado de capitais, o que é uma bolsa de valores, porque é que eu tenho que investir. Por que é que aceitou ir à Bolsa? Ah, e aí que está. Eu fazia o trabalho porque eu, desde a licenciatura, fui desenvolvendo esse interesse pelo mercado de capitais. Então ficou. Tenho que trabalhar na Aquele bolsa. bichinho lá Exato. dentro. Eu tenho que trabalhar na bolsa. Hum. Fui para o banco. Na área financeira, eu tive a oportunidade de trabalhar, de interagir com os meus colegas do mercado, né? O mercado, interagia muito, falava, e tão logo surgiu a oportunidade, não hesitei. Aceitei logo, e também porque tive a oportunidade de estar num departamento de desenvolvimento do mercado. Era a tua praia. Exato. Em termos de ambição. De ambição, de perspectiva futura. É contribuir para o desenvolvimento do mercado. E contribuir para o desenvolvimento do mercado é numa perspectiva de segurança, né? A nível claramente regulatório, oportunidade de criar novos produtos e trabalhar com investidores e empresas na disseminação das informações sobre o mercado e nas vantagens que o mercado pode, investir no mercado de capitais pode apresentar para eles. E fiz parte de um grupo ambicioso, um grupo de jovens também que tinham essa paixão pelo mercado, né? E aprendi muito. Curiosamente, um dos projetos que eu encontro na Bodiva é o programa de privatizações. É o programa de privatizações no sentido de alterar. Nós tivemos que trabalhar muito e Estou-me também a rir ajudar. porque acabávamos de dizer que quando estava na Inglaterra achou que devia vir a volta a Angola para induzir a mudança do mercado e no sistema poupança e de gestão financeira das pessoas e das empresas. Exato. E ao entrar, já está entrando nas políticas Exatamente. para aquilo que estava-se a preparar há tempo atrás. Há tempo atrás. Daí que, agora olhando, pode-se dizer que era involuntário, mas era preparar-me para aquilo que efetivamente o indivíduo queria, que eu queria estar a fazer no futuro. E vou para a Bodiva, trabalhei na implementação e na revisão de certos documentos, mas o do grande projeto naquela altura era o programa de privatizações.
nós procuramos, ou melhor, a ideia central era que, através do programa de privatizações, dinamizar o mercado de capitais. Em que Também é a reestruturação do Exatamente. tecido econômico do país. Exatamente. No nosso país também tivemos uma economia centralizada, onde o Estado tinha um papel preponderante e a questão de privatização e abertura do mercado de capitais para garantir também que quer pessoas individuais ou coletivas tenham acesso a várias formas. Exatamente. É nesse sentido de ajudar na expressão da riqueza, né? Se podemos assim dizer, é que todo mundo tem oportunidade. Então, o trabalho naquela altura era no sentido de, ok, também culminou em 2017, tivemos o país também enfrentou um período de, não podemos assim dizer transformação, mas alteração a nível presidencial, né? E estávamos num período também de crise em que as políticas estavam muito voltadas para o plano de estabilização macroeconômica, com foco na sustentabilidade das finanças públicas, e daí que era necessário então identificar ou privatizar no sentido de reduzir os encargos do Estado com certas empresas, nesse caso o risco fiscal, podemos falar de minimizar o risco fiscal, mas olhamos numa perspectiva de, ok, Fazendo uma provocação em termos abstrato, eu não sou economista, mas em termos abstrato, será possível em alguma sociedade sem empreender, sem os empreendedores que geram a riqueza através da sua produção? A maior parte dos países que têm uma política fiscal estabilizada, forte, é através da riqueza gerada pelos empreendedores, sim. que depois pagam. Será possível, com políticas que não favorecem os empreendedores, possa ter uma política fiscal saudável? Daniel, nesse sentido eu gosto de dizer o seguinte, podemos dizer que não será possível, mas eventualmente possa ter o exemplo de que é possível, mas é desafiante. Mas fazendo benchmarking, um Yeah. exemplo só para me situar Não, no dizia mundo. que no sentido de pode-se dar o caso, é mais na perspectiva de passar a mensagem de que é desafiante. A sustentabilidade na perspectiva de agora podes dizer que sem políticas voltadas para fomento do empreendedorismo, a centralização, temos casos em que funcionou 2 anos, se fosse ser esse Não é sustentável, não é porque sustentável. Margaret Thatcher Exatamente. dizia na altura, Não é sustentável. recordo-me, já não tenho aqui o discurso na cabeça, que dizia que são as empresas geradoras de riqueza, são os empreendedores que empreendem com objetivos concretos. Tudo o que nós temos, a maior parte, são os empresários iluminados que desenvolvem ou que impactam no desenvolvimento de qualquer nação, por causa da procura de tecnologia espacial ou não, que depois esse desenvolvimento eles contribuem através dos impostos para o bem comum, para que tenhamos recursos para aquilo que são serviços gerais, educação, saúde, habitação, tudo. Mas são os empreendedores os motores. Os motores disso. A pergunta que eu colocava no abstrato: como é que seriam as nossas nações se não criarem condições férteis de impulsionar os empreendedores a empreender mais, de modo a que a riqueza gerada, porque um empreendedor o que faz é gerar novo dinheiro pelos seus negócios. Eu acho que um exemplo claro, se calhar o que pode aproximar-se muito é o exemplo do mundo soviético, né? Permita-me, sem entrar muito em detalhes, acho que em resposta pode funcionar. Mas nós precisamos de um grupo É de uma exceção empreendedores. Não, mas por isso é que eu levantei a questão de pode funcionar durante o período, mas não é sustentável a longo prazo. a longo prazo. A longo prazo não é sustentável, porque tu primeiro, e já temos demonstrado que qualquer país ou economia precisa de inovação constante. E através dos empreendedores, pequenas e médias empresas, que garantem esse fluxo, né? Esse fluxo constante daquilo que é inovação, daquilo que é a oferta de produtos e serviços e atender melhor as necessidades da população, a nível de serviços, a nível de bens
e bem como também contribuir significativamente para a questão de empregabilidade. Exatamente. E depois, e por fim, é o próprio Aquilo vai Estado, é o governo. encascando. Exatamente. Vai O Estado é que encascando. ganha também, né? Com Vai receitas encascando, fiscais. sim. Com receitas fiscais. E temos exemplos, ao mesmo tempo que falamos disso, temos exemplos de que a essência ou a necessidade de fomentarmos o empreendedorismo ou garantirmos a sustentabilidade das pequenas e médias empresas, os ganhos futuros são enormes para o desenvolvimento do país, de qualquer sociedade, porque depois nós temos, pese embora que às vezes a função do Estado o Estado tem uma função social, mas em certos... Social importante, porque Exatamente. ela harmoniza aquilo que são as externalidades negativas que uma sociedade tem. Mas Ela é fundamental. é fundamental. É fundamental. Mas esta capacidade não tem impulsionado por pequenos empreendedores que estão naquelas diversas localidades. Exatamente. Mas vamos continuar. Exato. Estando na Budiva, depois salta, quer dizer, entrou numa instituição do Estado. Numa instituição E depois detida pelo Estado. Passa Exato. já para o Estado-mãe. O Estado-mãe. Para as finanças. Exatamente. Por quê? Não, o que acontece é, conforme disse, na Budiva trabalhamos e tivemos a trabalhar no programa de privatização. No programa de privatizações, então tivemos o trabalho de identificar as empresas e também poder então identificar qual é o melhor mecanismo da saída, se via bolsa, se via concurso público, de acordo com a lei dos contratos públicos. Então começamos o trabalho e havia necessidade de dar continuidade ao trabalho. Daí que também por a equipa que trabalhava neste dossiê, é a equipa então que deu continuidade foi então designado para fazer parte da unidade técnica, isto já no Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado, que é a entidade responsável pela condução das políticas de privatizações. Acho que a tua trajetória entra em linha com o sonho do passado. Exato. Então, vai tudo em sequência. Tudo em sequência. Tudo em sequência. Curiosamente, então a equipa dá continuidade, né, por via do Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado. Foi criada uma unidade técnica, então saio da Budiva, ainda em comissão de serviço, vou para o IGAP, falo em 2019, podemos assim dizer. Quase início da no pandemia. Início da pandemia. Foi desafiante. Em 2020, já trabalhar mesmo no programa de privatizações, nós identificamos que através então do Estado era possível ativar o mercado de bolsa, nesse caso a saída do Estado de algumas empresas de referência, empresa de referência seria via bolsa. Então, conforme podem entender, a trabalhar em análise, due diligence com grupo de consultores, mas com a possibilidade de desenvolver o mercado de capitais através da ativação do mercado de bolsa. Se olharmos agora, nós tivemos a primeira empresa a entrar em bolsa, a ser cotada em bolsa, é a participação do Estado que deteve no Banco Angolano de Investimento, através da Sonangol, foi via bolsa. Então era o desejo de dar continuidade, porque eu sabia que... Mas era um daqueles desafios hercúleos, porque as empresas, a maior parte das empresas nos nossos países, não estão estruturadas nem preparadas para entrar numa bolsa. Nós temos um processo que exige organização e estruturação. Trabalho com os acionistas, tentar incutir as vantagens de estar cotado em bolsa, porque depois, uma vez estando em bolsas, as obrigações são mais acrescidas, a necessidade de conformidade a nível de corporate governance, os reportes financeiros. Mas a particularidade é que no nosso país, acredito que em geral, os mercados, ou melhor, os setores com um certo nível de desenvolvimento e maturidade, principalmente também pelas atuações do Banco Central, inicialmente o setor financeiro. Por quê? Porque já tem aquela prática de reporte, aquelas práticas de boas práticas de governance, já implementa as boas práticas. Então, por isso é que foi mais um trabalho de preparação com formação que é para estar em bolsa. Nesse setor em particular,
não existia muito, porque já existia um trabalho prévio efetuado pelo regulador. Claramente, quando olhamos nos FMIs, quando olhamos nos bancos mundiais, a trabalhar com os bancos centrais, é para garantir que os bancos comerciais estejam em conformidade com as boas práticas do mercado. Uau. Então, daí que as dificuldades foram mais a nível de estruturação da operação, mas não teve muitos temas gerais. É mais incutir ao leque de trabalhadores, a importância, o board. E então, daí que nós trabalhei nesse processo todo de preparação das empresas, ao mesmo tempo também era coordenador das empresas do setor da indústria. Então era um trabalho de entender as empresas, due diligence, reestruturar. Eu era muito jovem. Induzir a aprovação de políticas para um melhor ambiente de negócio. Para um melhor ambiente e principalmente tentar impulsionar de forma efetiva aquilo que nós falamos do mercado, de uma economia de mercado, né? Porque é sempre bonito, mas quando vamos ver na prática, às vezes buscamos à esquerda, viramos à direita. Mas, João, mas só para acelerar, aquilo foi em 2020, a trajetória foi muito rápida e eu decidi, naquele período, que tinha que dar continuidade aos estudos. E eu fui dado como, mas por que tu vais, nesse exato momento, estás a trabalhar bem, estás a fazer algo excepcional que todo mundo gostaria de fazer, por que vais interromper agora? não, por acaso, quando estava para interromper, era essa questão. Faz um break para depois voltar a entrar naquilo que falávamos antes. Entrar no empreendedorismo. Era essa parte que eu guardava, porque os macacos aqui que nos acompanham são muitos deles empreendedores. E estavam aqui a ouvir uma história da trajetória do João, uma trajetória de serviço privado como empregado, depois público, e induzindo políticas. Então, mas o que é que se passa? Apenas fica aqui uma lição muito importante. Às vezes nós não temos noção explícita daquilo que nós queremos fazer no futuro, a nível empreendedor. E as coisas acontecem como a natureza exige. Se eu quiser abrir um restaurante, a primeira coisa que às vezes se aconselham que seja feita é ir trabalhar algum tempo no restaurante. Porque assim vai saber das dificuldades, vai aprender e perceber como é que este negócio de restaurante funciona. E aí poderá saltar para fazer o seu próprio restaurante, abrir o seu próprio restaurante. E de uma forma sucinta que o João tentou partilhar-nos a sua trajetória e agora vamos perceber onde é que ele está. Foi estudar e depois em que negócio, neste momento, está a aprender com a trajetória toda que ele teve, o que é que isso vai impactar no negócio que está a realizar. Pois, então, depois daquele período, 2020, eu participo mais numa bolsa, nesse caso já pela Embaixada Britânica, Chevening, e tendo já cumprido com os requisitos, principalmente a carreira profissional. Então fui aprovado, através do Chevening, vou para o Reino Unido. Porque eu sabia por que o indivíduo que, de certo modo, incluindo num grupo de jovens, ou melhor, num grupo de um trabalho excepcional e realmente impactante, decide sair. Sentia que faltava algo, eu tinha que concluir os estudos. Tinha que, como dizem, eu tenho que tirar esse pendente. Mas foi muito bom naquela fase em particular, porque se fosse para fazer um mestrado de Direito, eu iria escolher algo que não estaria nem sequer ligado com aquilo que eu estaria agora a fazer. Então decidi que não, eu preciso aperfeiçoar conhecimentos a nível de finanças, principalmente finanças e riscos financeiros. Daí que faço a especialização, nesse caso o mestrado em finanças e riscos financeiros. Termino em 2021 e enquanto ainda fazia o mestrado, recebi o convite para ser chefe de departamento. Então, ao contrário de que na fase inicial eu trabalhava simplesmente, principalmente no setor das indústrias e apoiava o trabalho de privatização, eu recebo o convite então que é para ser liderar o programa no seu todo. Ser chefe de departamento e cujo objetivo é olhar no programa de forma transversal.
E eu volto, então, as funções de chefe de departamento. Conseguimos, então, com os colegas, ter a primeira empresa em bolsa, em 2022, nesse caso a participação do Estado. E ainda em 2022, também entrou mais, conseguimos o Estado alienar a participação que detinha indiretamente por parte de algumas empresas públicas no Banco Caixa Geral também de Angola. Eu estava aqui a tentar saltar, porque pronto, era preciso explicar onde é que eu queria chegar. E a Sim. trajetória era importante. Quero saber agora quando está, quando é que sai e faz o salto para o projeto pessoal que está neste momento Pois, a liderar. era importante fazer essa referência que trabalho, então concluímos com o processo e também trabalhei nas fases iniciais daquilo que foram as últimas negociações em bolsa. Mas voltando ainda em 2018, assim que regresso, fui convidado com um grupo de amigos, nós já estávamos a olhar na perspectiva de mercado de capitais. Foi aí que começamos a trabalhar inicialmente na criação de uma corretora de valores mobiliários. Então, de forma paralela, trabalhávamos, Tinha um MVP temos a as nossas testar. atividades, mas nós já Estavam a estruturar já fui convidado que é para fazer parte desse grupo, que é para fundarmos a primeira corretora de valores mobiliários, nesse caso de independente, Angola. independente por jovens. Né? Foi daí que nós começamos a trabalhar. Durante esse período todo, nós criamos, registramos na Bodiva e foi num ambiente em que só existia bancos no mercado. Só existia bancos no mercado e, epá, vocês estão a criar isso é o quê? Isso não faz nada. Mas, conforme pode, é que nós já sabíamos qual era a direção. É um caminho inevitável que o país tinha que Mas percorrer. não corriam risco ao criar uma corretora dessa em mercados como o nosso? Isso é uma educação massiva das pessoas para interpretar e entender Era um caminho. do que é que está a ser feito. Nunca pensaram em mobilizar uma estruturação de uma estratégia de educação massiva, tendo em conta que temos tecnologia digital, para que as pessoas possam perceber que a pessoa só atua naquilo que percebe e entende, senão acha que isto não é para mim, é para os outros. Exato. Não, o que nós fizemos naquela altura, dado que a estratégia era mesmo, desde o início, democratizar o acesso. O que é que nós... o foco principal era retalho, daí que a nossa participação nas redes sociais era agressiva desde o início. Desde o início, muito agressiva, para que a mensagem chegasse rápida, mas a um grupo que, de um certo modo, estava a ser esquecido. Né? Não era o foco dos bancos. Então, começamos a trabalhar e em 2024, já depois de muitos anos, foi aí que é o momento de focar naquilo que é o objetivo principal. Decidiu em 2024 Em fazer 2024, mais um ponto de inflexão. Mas em 2024 foi aí que assumo as funções de presidente do Conselho de Administração da LUEI, né, a corretora de valores mobiliários, por força então também a dinamizar cada vez mais a atividade. Claramente os colegas convidaram que é para fazer parte e eu senti que era um momento. Né? Era um momento porque o mercado já estava numa fase em que era crucial, o que é crucial, dinamizarmos cada vez mais. E este ano estão a completar o vosso primeiro ano. E qual é o sentimento? Neste ano, um ano como presidente do Conselho de Administração, porque como atividade já estamos sensivelmente há 6 anos. Não, estou a falar o teu sentimento neste ano que está a completar o seu primeiro ano a liderar. É gratificante, é desafiante, porque é uma empresa de jovens, grande parte dos nossos trabalhadores são jovens, com a primeira experiência profissional. Então, mais do que simplesmente termos o foco no desenvolvimento do mercado, mas também era garantir a oportunidade aos jovens de primeira experiência no mercado de trabalho e transmitir o senso de correr atrás. De trabalhar, definir o seu... Porque
ninguém vai focar ou vai olhar para nós da mesma forma que nós olhamos, no sentido de vocês não vão dar, tu que tens que ir atrás. Ir atrás E dos seus tens objetivos, que ir dos seus atrás dos sonhos. objetivos. Mas volto a uma das razões que eu achei que devíamos partilhar, porque não é normal em países africanos encontrar empreendedores neste segmento de negócio. É um negócio para alguns e que exige alguma tecnicidade que só as grandes corporações, como áreas financeiras da banca, o têm. E vocês foram atrevidos. Fomos atrevidos. Porque nós, a grande parte de nós, teve essa exposição, estudou fora, entendemos o papel do mercado, entendemos que existia um gap no nosso mercado, entendemos que era algo irreversível, então logo ser pioneiros, mas de forma diferente. Estar próximo das pessoas, fomentar a questão da literacia financeira, a importância das poupanças, a importância dos investimentos. E E a questão da confiança. Uma sociedade que não está educada e que para elas o conceito da banca é o conceito tradicional. Como é que vocês... Quem são esses jovens que estão aqui a querer tirar o meu dinheiro? o que nós dissemos, e isso é um trabalho a A longo prazo. longo prazo. Longo prazo. Nós ainda, atualmente, mesmo com o desenvolvimento que nós já registramos do nosso mercado, ainda registramos entidades, empresas com essa resistência. Mas de forma incansável, atendendo o objetivo que nós temos de impactar, ou melhor, de desenvolver cada vez mais o mercado, através então dessa democratização, investimento, e agora também para que ajudar ou criar canais para que os empreendedores, as pequenas e médias empresas possam, de um certo modo, ter acesso ao financiamento via mercado. Sabemos que não é um trabalho de agora, que é importante disseminarmos, mas mais do que simplesmente ir atrás das pessoas, é transmitir a importância e as vantagens, né? As vantagens principalmente no âmbito da rentabilização das poupanças. Eu iria tocar também é que nós entendemos da importância de ter esse apoio na fase inicial, principalmente dos investidores, na democratização do acesso ao financiamento, que é algo que nós gostaríamos de ter no início, né? Também. Nós quando começamos... Mas já há um ceticismo às vezes, né? Continua. Gigante. Acho que mesmo Moçambique também tem o mesmo. É igual. É igual. Mas, João, temos aqui muitas similaridades, principalmente a nível de comportamento e a visão que a sociedade às vezes impõe, né? Acho que essa é a característica do empreendedor, é a característica de um fundador, é ser disruptivo, é questionar o status quo. E só assim é que nós vamos ver que os projetos e principalmente aquilo que é a nossa visão, é importante fazer isso. A nossa visão seja de um certo modo implementada e tenha o sucesso desejado, porque é transmitir, questionar constantemente o status quo. E tudo leva-nos sempre à mesma questão. Pois. Os grandes projetos são a solo Pois. e levam-nos a longo prazo. Eu vou aqui partilhar. Eu fiz uma entrevista a um jovem angolano, Carlos Daniel, amigo comum, que nos apresentou e que induziu-me para vir para cá. E eu disse algo que algumas pessoas interpretaram mal. Eu disse, quando nós tomamos decisões que a maioria faz, vamos ter o resultado que a maioria tem. Sim. E às vezes é preciso sair fora desse ciclo normal. É como trabalhar. Eu estudo, trabalho, vou garantir, falou anteriormente a questão de estabilidade, termino, espero pelo INSS. Não gero riqueza e não gero liberdade para outros voos. E vocês estão a fazer isso. Sair fora do ciclo normal e desafiar o inesperado numa sociedade como nossa, porque ainda há um déficit muito grande de conhecer plataformas e formas de obter financiamento e de poupar, a não ser o clássico do depósito a prazo e depósito no banco. Exato. E vocês trazem algo disruptivo e interessante. Espero brevemente convidá-lo para ir para Moçambique, para falar com os macaques também e partilhar, porque acho que é um desafio que os dois países têm. Uhum. E é um desafio de pensar sempre em futuras gerações. A mim, penso nos meus netos. A pergunta que eu gostava de deixar, antes de passarmos para a última parte, esperava
de ser um jovem filho de uma sociedade ou de uma província de improváveis chegar onde chegou? Ahm, eu agora, olhando atrás, tem muito aquela questão de que a nossa alimentação, a alimentação às vezes é imposta pela nossa. Nós às vezes é que impomos a limitação, né? Nos nossos sonhos. Será que nós é que impomos ou também a capacidade? Porque eu costumo dizer que quando ampliamos as nossas referências, as oportunidades são exponenciais. Sim, por que é que eu faço essa análise? Primeiramente, né, os recursos disponíveis é que fazem com que, na maioria das vezes, também possamos, de um certo modo, calcular até onde é possível. Né? O acesso à informação. O acesso à informação, o nosso redor, pessoas com que nós interagimos, a informação disponível, é que de um certo modo vão moldando, às vezes, o onde é possível. Mas quando nós desafiamos, efetivamente, quando nós questionamos o porquê que essa sociedade está a impor que eu só posso chegar até aqui, o porquê que não chegar, é aí onde nós começamos a libertar-nos, né? Começamos a libertar-nos. Ah, podemos dizer que é fácil agora falar isso, depois já de ter esse percurso todo, mas nós estamos agora, principalmente a nossa geração, que tem acesso à informação, a um clique. Mas é isso. Eu estou a referenciar isso porque este podcast mostra claramente para o jovem que nos escuta, que nos assiste no nosso podcast, repara aqui no João e percebe que quando temos um padrão que nos leva até onde o João, nós temos que modelar e seguir essa modelagem. Qual é a modelagem de sucesso? É ir antifluxo e arriscar em sítios que sabe claramente que o risco vai ser maior. Mas quando se vence, os ganhos também são maiores. Ainda maiores. Vamos ter que terminar o nosso podcast. Gostaria de falar. E o papel da família? Como é que aparece aquele que mexeu com o teu coração, aquela que mexeu com o teu coração e depois Não, deu-te um fruto muito valioso para a tua vida? acho que alguém que eu tenho conseguido fazer o que tenho feito ehm, com apoio, né, da minha esposa. O que tem sido fora de série. No sentido de que, não, we got you. É. No sentido de, podes ir, estamos aqui. Nós estamos juntos há muitos anos, ainda durante a universidade. E tem sido, ela principalmente, né, eu digo que o papel dela é essencial no sentido de permitir arriscar, permitir ir atrás. Né? E nós temos uma comunicação muito fluida, entendemos-nos muito no sentido de qual é a estratégia daqui para frente. Acontece algo que não vai de acordo, voltar a sentar e transmitir e permitir-me ir atrás. Para ter uma ideia, Daniel, quando vou para fazer o mestrado, pá, já depois de alguns anos de relação, claramente já a pressão social já era enorme, mas nós sentamos, ela permitiu-me. Né? Vai, se tu dizes que é essencial para ti, vai atrás. Uau. Quando faço a transição de Instituto de Gestão de Ativos, se lembra, no início da conversa falamos sobre, às vezes, a tendência de procurar uma estabilidade. Naquele momento estava tudo bem, como chefe de departamento, não tinha necessidade de algum. Estava tudo bem, estava dentro e fazia parte de um grupo em que Com permitia tudo crescer. previsível. Exato. Salário previsível, status previsível. E eu decidi, pá, eu vou Empreender. vou dedicar-me à corretora e vou empreender, porque para além também eu tenho, estou a empreender também no setor de agroindústria. Tenho unidades de produção em que transformamos fruta in natura para frutas desidratadas, tanto a nível de fruta em pó, Para o mercado interno, para o externo. mercado interno e externo, com foco no mercado externo, principalmente, dado esse apetite, ou melhor, o interesse de produtos orgânicos, principalmente dado o nosso clima e também a capacidade das nossas terras, né, a nível de produtos. E nós conversámos, eu disse, pá, eu vou
já não sinto. Tenho que voltar, focar não só na corretora, dinamizar e também tentar, porque naquele momento o negócio de agro ainda não existia, eu criei de raiz com um parceiro e agora com base nesse alinhamento, né, em que ela permitiu-me, ok, tá bem, eu entendo, vai ser uma transformação significativa para nós, um, mas Go assim, ahead. companheiro, go ahead. Mas tem uma particularidade que ela diz: go ahead, mas tens esse período. Arrisca. Porque tens que entender que já não é só por ti. Só por ti. Mas arrisca, tem esse período e depois reavaliamos. E durante o período eu sabia que não. Eu considero que é que nem eu sou podemos assim dizer, né, o gestor e tem o acionista, né, que determinou qual é o target, qual é o objetivo e o Eu período. questionei isso porque quero que os macacos percebam que empreender, a primeira coisa, a pessoa tem que marcar o golo dentro da Exatamente. família. Caso não, Exato. é muito complicado. Pois. Então Gostaria, é nisso. gostaria que terminássemos aqui olhando para a câmara e deixasse uma mensagem que julga que é a mensagem lapidar naquilo que concerne a tua aprendizagem e que gostaria de transmitir aos macaques e que essa mensagem todo mundo vai ver. Todo mundo. Até os teus professores vão de ver. Até os teus amigos da escola primária na MIB vão ver. Então, gostaria que deixasse essa mensagem e olhando para a câmara. Acho que a mensagem principal, e atendendo ao percurso, primeiro, antecipar. Estar preparado. Esteja preparado muito antes da oportunidade chegar. Porque nós também não sabemos quando é que é a oportunidade correta, né? Se nós não estivermos preparados. Então, o meu percurso, procurei sempre antecipar-me. Antecipar-me é ter o compromisso principal com o conhecimento, capacitar-me cada vez mais, de forma contínua. Porque pode não chegar no nosso tempo, mas temos que ser capazes de, quando chegar, estamos preparados. Uau. Eu acho que esse é o principal aprendizado, né? Por isso é que eu, de forma contínua, eu tenho um dia de que eu trabalho hoje, trabalho para daqui a 5 anos. Então estou a me preparar constantemente, a trabalhar constantemente, que é para a melhorar cada vez mais, ser o profissional cada vez mais capacitado, principalmente atendendo as áreas que estou a atuar, que estou a empreender. E depois, eu acho que tão logo obtenha o conhecimento, estejas a fazer algo, ter sempre a sensibilidade de partilhar o conhecimento, né? E ajudar. Por isso é que nós agora temos focado muito no apoio às startups, no apoio aos empreendedores, transmitir principalmente as dificuldades que nós vivenciamos durante o período e a importância, principalmente, a importância de identificar valor naquilo que são as suas ideias, naquilo que são os projetos, ser resilientes e capacitar cada vez mais e ir atrás, porque é aquilo que nós falamos, né? Nada será de graça. Nós conquistamos E aquilo. claramente. E será difícil. Isso é João, um facto. há uma coisa que é certa. Nós viemos aqui, de Moçambique, para Luanda, por causa da startup. Eu não quis abordar este assunto agora, mas vamos ter a oportunidade, porque espero tê-lo quando, com Carlos Daniel, lançarmos o Code Point Moçambique e depois vamos ter um concurso entre startups de Angola e startups de Moçambique. Obviamente já avisei que os moçambicanos vão ganhar, Macague, nós vamos ser os melhores. Brincadeira, porque já somos globais, não há Moçambique, não há Angola, somos todos um só povo, somos todos uma só nação, que é a nação do mundo. Termino aqui este podcast com a mensagem que o João acabou de falar. Estamos preparados. E para quem é crente, nem o João, ele sabe. Até Jesus ficou 30 anos só para empreender durante 3 anos. 30 anos se preparando emocionalmente, se preparando espiritualmente, fisicamente, conectando-se com seu pai para aprender. E quando atingiu 30 anos,
montou o seu conselho de administração. Esse conselho de administração montou um empreendimento que até agora, 2025, continua a ser o maior empreendimento do mundo, que devia ser o estudo em qualquer universidade, abstraindo da religiosidade de cada um, apenas como análise de que o indivíduo existiu, teve uma história, e essa história é seguida, gerando aquilo que eu falei hoje de manhã, no evento do Code Point, gerando uma narrativa que impacta e transforma a pessoa. Em 3 anos, com o seu conselho de administração, construiu um empreendimento que se fala até hoje. E esse alguém é uma pessoa especial. Tinha um nome e tem um nome e terá o nome de Jesus. Muito obrigado, Macagui. Até o próximo podcast. E obrigado aqui. Uma salva de palmas Daniel. aqui para o João. Obrigado. Por esta maravilha. Muito obrigado. Estamos juntos. Obrigado, mano. Muito obrigado. Até já, Macagui.